Olá, pessoal! Temos uma grande novidade para vocês. A partir de agora, toda semana teremos vídeos com o gabarito comentado das atividades de formação desenvolvidas pelo AVA-EFAP. Mas antes de iniciarmos as correções das atividades desta segunda semana, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos dar início a esta segunda semana de ATP6 2023. Referente ao dia 9 a 13 de outubro. Língua Portuguesa, primeira série, aula 5. Período composto por subordinação, orações subordinadas adverbiais. Pergunta 1. Mesmo que o foco de análise sintática sejam apenas trechos de um texto, é importante considerar não apenas os elementos linguísticos, como a gramática e a estrutura das frases, ao analisar a sintaxe de um texto, mas também os elementos extralinguísticos, como o contexto, a situação comunicativa, o autor, o público-alvo, etc. Uma análise sintática completa requer uma compreensão mais ampla do texto, para que se possa interpretar adequadamente como as frases e as partes do texto se encaixam no todo e como contribuem para o significado global da mensagem. Portanto, a resposta correta é: considerar o contexto, os elementos linguísticos e extralinguísticos. Pergunta 2. A escolha de usar a canção Construção de Chico Buarque como exemplo para destacar períodos compostos por subordinação faz sentido. Isso porque a música é conhecida por sua narrativa complexa e pela forma como as orações subordinadas são utilizadas para criar uma história detalhada e rica em detalhes. A subordinação ocorre quando as orações dependentes são usadas para complementar ou modificar as orações independentes, contribuindo para a estrutura e o significado global do texto. Portanto, a resposta correta é subordinação. Atividades de formação de educação física. Segunda série, aula 6. O que sabemos sobre o basquetebol? Pergunta 1. Pensando na seção Foco no conteúdo, como trabalhar as posições e ações dos jogadores de forma mais dinâmica? A resposta correta sugere uma abordagem prática e eficaz para trabalhar as posições e ações dos jogadores de forma mais dinâmica. Esta abordagem envolve a observação direta das posições e ações dos jogadores durante os jogos reais, o que pode proporcionar uma compreensão mais prática e contextualizada. Ela permite que os treinadores ou jogadores estudem as situações reais de jogo e apliquem esse conhecimento de maneira mais eficaz em campo. Comparado à simples leitura compartilhada ou estudo de material digital, a análise em tempo real dos jogos oferece uma perspectiva mais rica e envolvente sobre as posições e ações dos jogadores. No entanto, a alternativa correta é analisar as posições dos jogadores assistindo e percebendo as posições em jogos. Pergunta 2. Refletindo sobre o item na prática, qual sugestão para desenvolver as questões sobre o basquetebol, na prática, movimentação? Essa abordagem sugere a utilização de uma metodologia prática em que os estudantes experimentam na prática o que está sendo discutido nas afirmativas relacionadas ao basquetebol. Isso envolve a vivência real das situações e movimentações no esporte, permitindo que os estudantes entendam e analisem as questões de movimentação de forma mais concreta e prática. Isso é mais eficaz do que simplesmente aplicar um questionário de verdadeiro ou falso, pois envolve a aplicação do conhecimento na prática. Portanto, a resposta correta é: os estudantes podem vivenciar o que se diz em cada afirmativa e os demais analisarem. Laboratório de vivências. Agora vamos para as atividades de formação de língua inglesa. Sétimo ano, aula 5. Vamos lá! Pergunta 1. Quais foram as sugestões dos formadores para a abordagem do tema biografia? Essa sugestão de abordagem envolve o tema da biografia mais pessoal e envolvente, incentivando os estudantes a compartilhar momentos de suas próprias vidas usando o passado simples. Isso pode tornar o aprendizado mais significativo, pois os estudantes aplicam o que aprenderam sobre o passado simples em relação às suas próprias experiências. Portanto, a resposta correta é
Falar sobre momentos da vida dos estudantes específicos e pedir que relatem algumas coisas usando o verbo no passado. Pergunta 2. Quem é a pessoa ou personagem que foi o assunto principal da biografia estudada? A pessoa que foi o assunto principal da biografia estudada foi uma matemática e cientista da NASA conhecida por seu trabalho crítico no Programa Espacial dos Estados Unidos. Portanto, a resposta correta é Katherine Johnson. E para encerrar, vamos para as atividades de formação em arte. Terceira série, aula 12. Fotógrafo de bolso. Pergunta 1. Qual o nome do fotógrafo citado no vídeo para aprofundar sua trajetória com os estudantes? O nome do fotógrafo citado foi Sebastião Salgado. Pergunta 2. Qual é o propósito da fotografia? Esta resposta reconhece que a fotografia tem um propósito mais profundo do que simplesmente receber interações em redes sociais ou tornar as relações impessoais. Ela destaca a ideia de que a fotografia é uma forma de expressão artística na qual cada pessoa tem suas próprias intenções e motivações para criar uma imagem. Isso reflete a natureza multifacetada da fotografia, onde os fotógrafos podem utilizar a mídia para transmitir emoções, contar histórias, explorar a estética e comunicar mensagens pessoais ou artísticas. Portanto, a resposta correta é a segunda opção. Uma forma de expressão na arte, onde cada pessoa terá uma intenção, um motivo específico para criar a foto. Vamos dar início à primeira semana de ATP6 2023. Realizado no dia 2 a 6 de outubro. Área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Língua portuguesa, segunda série aula 4. Vamos lá! Pergunta 1. É possível aproximar o gênero carta de reclamação de outros gêneros digitais? A publicação em redes sociais, aplicativos de entregas, sites de compras e canais oficiais é uma maneira moderna e amplamente utilizada para expressar reclamações e preocupações relacionadas a produtos, serviços ou experiências. Além disso, é uma forma válida de expressar reclamações, desde que seja feita com responsabilidade e respeito. Ela pode ser eficaz para chamar a atenção da empresa e obter uma resposta rápida, mas também tem considerações de privacidade e permanência online que devem ser levadas em conta. Portanto, a resposta correta é: publicação em redes sociais, aplicativos de entregas, sites de compras e ou canais oficiais. Pergunta 2. A adaptação do gênero carta de reclamação para esses contextos digitais requer a consideração de elementos linguísticos e extralinguísticos, como o tom de comunicação, a clareza da mensagem, o público-alvo, a documentação de provas, entre outros. Portanto, a resposta correta é: reconhecer ambos os elementos, linguísticos e extralinguísticos. Vamos dar início à primeira semana de ATP6 2023. Realizado no dia 2 a 6 de outubro. Área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Agora vamos para a atividade de formação de língua inglesa. Pergunta 1. No vídeo, a formadora apresenta uma sugestão de abordagem para trabalhar o tópico para começar. Qual seria a abordagem? A técnica que incorpora elementos de jogos, como competição, desafios e recompensas, em atividades de aprendizado para torná-las mais envolventes e motivadoras é a gamificação. Os formadores podem criar um ambiente de aprendizado interativo e estimulante, o que pode ser particularmente eficaz para engajar os alunos e facilitar a compreensão do conteúdo. Além disso, a gamificação pode ser personalizada para atender aos objetivos de aprendizado específicos, tornando-a uma abordagem versátil e eficaz quando bem implementada. Portanto, quem marcou gamificação acertou. Pergunta 2. No tópico aplicando, a formadora faz uma sugestão de técnica a ser aplicada do livro Aula Nota 10, de Doug Lemol. Qual seria o nome da técnica sugerida pela formadora? Uma abordagem eficaz para promover a participação ativa dos alunos em sala de aula que incentiva a colaboração e a troca de ideias entre os estudantes, criando um ambiente de aprendizado mais interativo e envolvente. Portanto, a técnica sugerida pela formadora é a técnica Todos Juntos,
pois a utilização dessa técnica pode melhorar significativamente a dinâmica da sala de aula e promover uma aprendizagem mais eficaz. Agora vamos para a atividade de formação de educação física. Segunda série, aula 6. Pergunta 1. Sobre a definição de jogos cooperativos, é fundamental destacar que a colaboração e a cooperação entre os participantes são essenciais, diferenciando-se dos jogos competitivos em que a competição é o foco principal. No entanto, a resposta correta em que a descrição precisa dos jogos cooperativos são aqueles em que os participantes trabalham juntos para atingir um objetivo comum. Pergunta 2. A atividade Conte-nos uma história é uma atividade que incentiva os participantes a colaborarem na criação de uma história, promovendo a criatividade e a interação entre eles para construir uma narrativa coletiva. Portanto, quem marcou a criatividade, o trabalho em equipe, o engajamento e a construção da narrativa acertou. Atividade de formação em arte, 9º ano, aula 8. Espaço cênico teatral contemporâneo. Pergunta 1. Toda peça de teatro é encenada no mesmo jeito? Esta afirmação reflete a natureza versátil e flexível do teatro, onde as peças podem ser encenadas de maneiras diferentes, adaptando-se aos recursos disponíveis, ao contexto da apresentação e à visão do diretor. O teatro oferece uma variedade de possibilidades de encenação, desde palcos tradicionais até espaços alternativos, permitindo uma expressão criativa diversificada. Portanto, não há um único jeito de encenar uma peça de teatro. E a resposta correta é: não, podemos encenar em vários tipos de palco, lugares e jeitos. Pergunta 2. O proscênio é uma área elevada à frente do cenário principal em uma produção teatral, onde os atores frequentemente se apresentam, interagem com o público e realizam parte da encenação. É uma parte importante do espaço cênico em muitos teatros. Portanto, resposta correta é local localizado à frente do cenário, que se prolonga até a plateia, onde os atores se apresentam. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar acompanhando os próximos gabaritos comentados das próximas semanas de ATP6, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assim, você receberá notificações sempre que postarmos novos vídeos. Fique conosco e até a próxima correção comentada.